Glória a Deus. Tá todo mundo ouvindo de boa, hein? Filé? A gente vai dar continuidade. Por que eu acho importante a gente dar uma passada nas 613 leis? Primeiro que você vai ler a Bíblia. Eu acho isso importantíssimo, né, irmão? Sabe? Né? Aquele hábito de ler a Bíblia só quando tem alguém morrendo na casa, né? Então a gente quebra um pouco isso, né? Mas o motivo mais importante é você ver aquilo que você só ouviu. A maior parte de nós conhece muito da Bíblia apenas do que ouviu e muito pouco do que leu. Então, dentro desse estudo a gente compreende, né, as leis, o que Deus entregou para Moisés, como que isso funciona nos dias de hoje. Esse é o objetivo da gente ter esse confronto entre o Novo e o Velho Testamento, né? A gente usou disso, mas a gente vai percebendo que não é um contra o outro, né? Um não anula o outro, né? Vai muito além disso. Amém? A gente falou semana passada sobre, né, deixa eu descer aqui. Acerca das famílias, né? Casamento, divórcio e família. E hoje a gente vai falar sobre as relações sexuais proibidas. A gente tem que entender, irmãos, que aqui não é a igreja do Tim Maia. Eu acho que precisa dar um pouquinho mais de volume aí. Acho que o PA tá baixo mesmo. Aqui não é a igreja do Tim Maia, viu, irmãos? Apesar que a igreja do Tim Maia estava melhor do que a de muitos lugares aí. Porque, vocês já ouviram o louvor que ele canta lá, né? Pode tudo, né? Só não pode homem com homem e mulher com mulher. Tem igreja que até homem com homem, mulher com mulher, pode. Mas a gente baseia o nosso ministério na palavra de Deus. Todo o trabalho que a gente tem feito esses anos diante do Senhor, a gente baseia ele na palavra. E isso é importantíssimo. Entendeu? Porque eu tenho compreendido ao longo dos anos que é a palavra de Deus que transforma o caráter de uma pessoa. Não é o jejum e a oração. Irmãos, tem muita gente que vive no monte orando e não tem caráter. Tem unção. Alguém já viu isso ou eu preciso explicar melhor isso? Né? Então é importante a gente compreender isso. O que transforma o caráter de uma pessoa é a palavra de Deus. Você se render a ela, né? Não adianta você querer buscar. Às vezes a gente quer achar um meio de viabilizar, legalizar o pecado que a gente quer cometer. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que nos últimos dias as pessoas teriam comichões nos ouvidos e dariam ouvidos à doutrina de demônio. O que essas doutrinas fazem? Elas levam as pessoas a pecar, de uma forma que elas se sentem livres, não ao peso da culpa, não à necessidade de arrependimento. A gente tem que entender, tem muita gente ensinando isso, indo contra a lei de Deus. Semana passada, foi perguntado mesmo, comentado é a lei de Moisés e tal, e algumas pessoas fizeram essa pergunta depois para mim, mas onde que está o texto? Você comentou na resposta, eu trouxe hoje. Porque eu acho importante a gente entender quem que deu a lei. Isso eu normalmente faço no final desse estudo. Mas tudo bem, né? Aí eu já estou dando o final agora. Abra comigo já Êxodo 20. Livro do Êxodo. Segundo livro da Bíblia, tá, irmãos? Fica fácil, né? 20. E eu vou terminar isso aqui mostrando para vocês no Novo Testamento, tá? Irmãos, como que eu faço para preparar um estudo? Quando eu vou falar sobre pecado, por exemplo,
tem uma área da teologia que se chama teologia sistemática. O que é isso? É você pegar um assunto e encontrar ele em todas as áreas da Bíblia, todos os livros da Bíblia, tudo que trata na Bíblia sobre esse assunto, você recupera, você separa, e aí você aplica a teologia sistemática. Você vai lá desde o princípio até o último livro da Bíblia, tudo que trata sobre esse assunto. Existe um princípio dentro da teologia chamado princípio da primeira menção. Então, toda vez que um assunto é mencionado a primeira vez na Bíblia, toda a Bíblia carrega aquele mesmo significado dentro dela, não muda. Deu para entender o que eu quis dizer? Vou falar sobre pecado. Com o passar das Escrituras, quando você vai passeando nela, você vai indo Gênesis, Êxodo, vai indo lá até Apocalipse, o assunto pecado, ele não tem alterações dentro da Bíblia. Essa é a responsabilidade que Deus tem com a palavra dele. Da mesma forma que ele tratou desse assunto lá no Gênesis, ele vai tratar com isso em Apocalipse. Amém? Por isso que a gente tem que respeitar o princípio da primeira menção. Eu vou falar sobre adultério, eu vou falar sobre alimentos, sobre festas. Eu tenho que procurar a primeira vez que isso aparece na Bíblia. Esse significado vai ser carregado nesse assunto pela Bíblia inteira. Deu para entender? O nome disso é princípio da primeira menção. Quando a gente vê a lei de Deus, tem o princípio da primeira menção também. Eu não vou explicar tudo isso agora. Isso aí vai ficar num estudo detalhado que eu vou dar para algumas pessoas que vão pregar aqui, que vão dar estudo, que eu já vejo que tem condições para isso. Eu vou treinar um grupo de pessoas para isso. Juliano, eu quero participar no tempo oportuno. Por que eu não vou fazer com todo mundo? Porque tem pessoa que não consegue passear direito nem dentro do apartamento da casa. Alguém está entendendo o que eu estou falando, irmãos? E aí, passear nas Escrituras assim, mistura Jesus com Genésio. Então não dá. A gente tem uma classe homogênea aqui, mista. Tem gente que conhece mais, conhece menos. Tem gente que conhece mais ou menos. Tem gente que acha que conhece. Tem gente que tem certeza que conhece. Só que tem estudo que eu tenho que reduzir, porque eu estou treinando uma equipe para, num futuro, abrir igreja. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então eu tenho que preparar tudo isso. Tá? Entender como que essa lei foi transmitida, né? Quando que isso aparece a primeira vez é importantíssimo. Abra comigo em Êxodo 20, você já abriu, versículo 1. O 19, Deus fala para Moisés preparar o povo. E no 20, Deus entrega a lei. Diz assim, ó, o versículo 1. E Deus falou todas estas palavras dizendo. Quem que falou? Quem? Você tem certeza? Porque está escrito, né? E aí Deus começa aqui a narrar os 10 mandamentos. Amém? Aqui já tinha a tábua da lei? Moisés já tinha a tábua das leis? Vocês sabem do que eu estou falando? Já tinha. Pergunta simples, irmãos. Sim ou não? Fala, crente. Sim. Aonde que está falando que já tinha a tábua das leis? Não tinha a tábua das leis ainda. Deus entrega as tábuas no capítulo 24 para Moisés. Vamos lá ver? Achou? Oi? Aí é onde ele quebra as tábuas. 24. Capítulo 24, versículo 12. E disse o Senhor a Moisés: sobe a mim no monte, e fica ali, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi, para que os ensine. Olha, aqui Deus ia dar a tábua com as leis e os mandamentos, o pacto.
Deus estabelece uma lei com regras. Um pacto, quer dizer, com regras. Deus fala, eu vou fazer uma aliança com o povo, mas essa aliança tem regras. Sabe quando você casou com a sua esposa, você casou com o seu marido, você fez uma aliança com o seu cônjuge, sim ou não? Essa aliança tem regras, amém? Pré-estabelecidas. A lei civil fala sobre isso, né? Que não pode ter o adultério, né? Não pode haver prática de violência. Tem uma série de leis, irmãos, que protegem ambos dentro do casamento. Você entende isso? Deus faz uma aliança com o povo, ele fala, só que esse pacto tem mandamentos e tem leis, amém? E aqui Moisés desce com as tábuas, quebra, você já viu esse lance, né? Olha o 31, capítulo 31. Versículo 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do mandamento, tábuas de pedras escritas com o dedo de Deus. Né? Aí se você continuar lendo aqui, você vai ver, né? Ele quebra as pedras lá, né? Aqui a sequência você vai ver isso. Olha que interessante o 34 agora. Aqui eu vou ensinar uma regra importante para você começar a entender como que se prepara um estudo. Não tem por que você não aprender, né? É bom, né? Uma regrinha simples aqui. 34, 27 e 28. E o Senhor disse a Moisés, escreve estas palavras, que conforme o teor destas palavras fiz um pacto contigo e com Israel. E ele escreve ali com o Senhor, ele esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água. E ele escreveu sobre as tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. Essa é a segunda pedra. E aí eu pergunto para você, quem escreveu? Quem escreveu? Quem? Eu não estou ouvindo. Foi Moisés? Vocês têm certeza? Absoluta? Só baseado nesse texto? Esse é o perigo de você não ler a Bíblia inteira quando você vai ensinar. Sabe por quê? Abra comigo em Deuteronômio 10. Do 1 ao 4. Todo mundo achou? Deuteronômio, eu quero que vocês leiam isso aqui é importante, irmãos. Naquele tempo o Senhor me disse, talha 2 tábuas de pedra como as primeiras. Essa aqui é a primeira ou a segunda? Tá claro o texto, né? Como as primeiras, e vem até mim no monte, e faz uma arca de madeira. E escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. Então eu pergunto de novo para você, quem escreveu na pedra? Você não tinha falado agora que foi Moisés? Deus dá os mandamentos e as leis. Volta comigo lá. Êxodo 34. Isso não é pegadinha de Deus, irmãos. Isso aqui é interpretação de texto. 27 e 28. Ó, o 28. E ele esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. O 34 eu tô, tá? Não comeu pão nem bebeu água. E ele escreveu sobre as tábuas as palavras do pacto. As leis, né? E
os 10 mandamentos. Irmãos, o que está falando aqui? Ó? Se você ler só o texto isolado, você vai pensar só nos 10 mandamentos. Mas você vai ver no 34, Deus dando, por exemplo, o 17 aqui, o versículo 17. Não farás para ti deuses de fundição. O 18, as festas dos pães sem fermentos guardarás 7 dias, comerá pão sem fermento. Isso aqui está nos 10 mandamentos. Deus está dando o pacto. Olha, eu estou fazendo um pacto com vocês, e esse pacto tem regras. Nós vamos celebrar festas. Eu não quero que as filhas de Israel casem com homens de outros povos. Ele está falando isso aqui também. Então Moisés escreve as regras, os mandamentos dessa aliança, e Deus escreve os 10 mandamentos. Deu para entender isso, irmãos? Ou ficou confuso? Tranquilo? Para escrever. É o mitzvot. Já é o mitzvot. Isso. Sim. Ele já começa o mitzvot, exatamente. Já é. Esse é Moisés que escreve. Por que isso é importante, irmãos? Porque senão, não é a lei de Deus, é a lei de Moisés. E não fica sério isso ou não? Então, esse ele é o... Então, aí que tá, ficou solto, não ficou? Então, tem um termo dentro da teologia que é exegese, que é você extrair do texto. E existe um outro termo chamado exegese. Exegese é extrair. Exegese é você colocar as coisas no texto. Como que eu sei que não foi Moisés que escreveu? Deuteronômio. Irmão, se eu vou pregar, é uma forma que eu preparo. Se eu vou montar um estudo, eu tenho que ter profundidade. Porque senão não dá problema. Isso aqui eu estou falando de um assunto. Vocês estão entendendo? Lá em Deuteronômio 10, do 1 ao 4, fica claro que quem escreveu os 10 mandamentos foi Deus. Então, e ele escreveu, ficou solto. A gente entende que foi só Moisés. Só que o nome disso é exegese. Eu coloquei uma coisa que o texto não está claro. E isso dá problema. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é tênue a língua, né? Ela é bem fina e sensível. Agora abra comigo. Deixa eu ver aqui se... Deuteronômio de novo. Gente, é que eu falei isso aqui e eu não tinha passado para vocês. (33) é o penúltimo texto que eu vou ler, depois a gente vai ver em João. Eu gosto muito de falar esse texto, mas às vezes eu não dou endereço. Deuteronômio 33, versículo 2. E ele disse: o Senhor veio do Sinai e se levantou de ir até eles. Ele brilhou desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. Da sua mão direita saiu uma lei flamejante para eles. Irmãos, no versículo 19, Deus estremece o monte. O monte é queimado como de um monte. Quando a gente tiver a oportunidade de ir para lá, a gente vai subir no Sinai. Não no Sinai que fica na península do Sinai, mas o Sinai verdadeiro. A gente vai lá, você vai ver que até hoje o cume do monte é queimado. A terra queimou, a glória de Deus veio, o cavode, a glória pesada veio. Deus estremeceu, voz de chofar soaram sobre o monte, alarido.
Os santos desceram. Deus vem ali, ele vai entregar a lei flamejante, e o povo não quis subir. Só no 34, se não me engano, né? No Êxodo 31 para o 32, que Deus vai dar a tábua. Deus ia dar para o povo a lei flamejante. O povo teve medo, Deus deu para um homem só. Deu para entender isso aqui, irmãos? Quando eu falar a lei flamejante, né? Ou a lei ardente, pode estar em alguma tradução aí. É essa lei, né? Que depois Deus tem que escrever e dar para Moisés relatar ao povo. Abre em João 1 comigo. Eu sempre deixo isso aqui para o final, porque isso aqui quase dá um estudo sozinho, né? Passear por isso. João 1,17. Evangelho de João 1,17 diz assim: porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Esse por meio é quem transmitiu, quem entregou. É quem apresentou, mas isso não significa que era dele. Isso que é importante a gente entender. Toda a lei, todo mitzvot, os 613, as 613 leis da Torá, todas elas eram de quem? De Deus. Ficou tranquilo? É importante a gente ter isso gravado no coração, porque, irmãos, Tiago fala que em Deus não há sombra nem variação de mudança. Então, lógico, tem leis que não se praticam mais, o sacrifício de animais, mas as leis que não saíram de vigor ainda funcionam, porque em Deus não há sombra nem variação de mudança. Amém? E para que servem as leis? Qual a função da lei? Ela pode ter 2 ou 3 motivos básicos, mas vamos lá. O que você falou? Para punir? Para salvar? Para proteger? Instruir? Irmãos, a lei realmente ela protege. Ela instrui. Quando você ensina alguém, ele erra se ele quiser. Então a lei tem uma instrução, ela é educativa, ela é a jurisdição, até onde eu posso ir. Né, a gente tem 2 shoppings aqui, tem um shopping aqui que meio é Votorantim, meio é Sorocaba. Né, existe uma jurisdição que separa isso daí. Isso dá guerra, dá, sei lá, né? Dá morte invadir a jurisdição de alguém. A lei de Deus é a jurisdição, é o perímetro que me protege. Para fora daquilo, eu entro em condenação, em punição. Então a lei faz isso também, ela protege. Né? Quando a gente proíbe os nossos filhos de fazer algumas coisas, no Velho Testamento a gente às vezes não compreende toda a profundidade. Por que o povo não podia comer carne de alguns tipos de animais? Deus não tinha como, eles não tinham condições sanitárias para comer algumas carnes. Sim. É. Cercar eles, exatamente. A gente vai ver, por exemplo. O perigo, né? Entrando nas casas. Sim.
É. E tô pronto já. É. É. Era um meio protetivo, né? É muito próximo do que o judeu faz, né? Ele cria lei sobre lei, né? Para proteger, né? Ao invés do limite ser lá, ele traz mais para cá, para você ficar mais apertado, né? Mas protegeu. É importante a gente entender que protegeu, né? A lei vem para isso, para cercar de proteção, para dar um limite, né? E ela também apresenta o pecado, né? Se não houvesse a lei, não haveria pecado. Romanos fala isso, né? Então é importante a gente entender a função da lei para as nossas vidas também. Amém? Tem alguma dúvida disso, irmãos? Todas? Tranquilo? Vamos ver os pecados, as leis, né, acerca das relações proibidas, relações sexuais proibidas. Aqui a gente vai ver uma sequência de falando sobre incesto. Eu vou ler todas elas rápido e vou explicar um pouquinho, tá? No final, tudo bem? A Lei 82 diz assim: não se achegue com intimidades com parentes, como beijar, abraçar, fazer sinais, piscar, né? Pular qualquer coisa para levar ao incesto. Levítico 18 fala sobre isso. Então tem pessoa, irmãos, só esse aqui eu vou abrir um parênteses. Tem pessoa que age com sensualidade na brincadeira, no limite de liberdade com os parentes. Isso é isso que a lei está falando. Já é uma adolescente, uma jovem pronta para reproduzir e tem muito contato físico. Dá para entender isso, irmãos? Eu estou tentando, né? Hoje o negócio está mais escandaloso, né? Mas isso pode levar ao incesto. Sim ou não, irmãos? Então a gente tem que estar... Isso, os pais educam os filhos, né? Educam os filhos, olha, cuidado com a vestimenta, cuidado com o excesso de liberdade. Tem pessoa que confunde, irmãos. Não cometa incesto com sua mãe. Não cometa sodomismo, relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, com o seu pai. Não cometa incesto com o pai de sua esposa. Não cometa incesto com sua irmã. Não cometa incesto com a filha da esposa de seu pai, que é a tia, né? Não cometa incesto com a filha de seu filho. Não cometa incesto com a filha da tua filha. Não cometa incesto com sua filha. Não cometer incesto com a irmã de seu pai. Não cometa incesto com a irmã da sua mãe. Não cometer incesto com a esposa do irmão de seu pai. Não cometer sodomismo com o irmão de seu pai. Não cometa incesto com a esposa do seu filho. Não cometa incesto com a esposa do seu irmão. Olha só, o irmão casa, é cunhada. Não é sangue do mesmo sangue, mas Deus vê como pecado de incesto. Você acabou de falar em Gênesis. Quando Deus começa a entregar a lei para Moisés, ele começa a trazer as proibições. Apesar que a gente vê lá em Gênesis 14, Abraão resgata Ló. Mais para frente, Ló foge, vai para as cavernas e as filhas embriagam ele e tem relação com ele. Ali Deus já vê pecado de incesto. Entendeu? Então, por um período, Deus permitiu isso.
e depois Deus traz uma interrupção. Por quê? Porque isso, irmãos, geneticamente, se eu tivesse casado com uma prima de primeiro grau, geneticamente, a gente já não poderia ter filhos. Por quê? Os filhos podem nascer com deficiências, deficiência mental, algumas síndromes. Isso primo de primeiro grau. Irmãos, tá grave, entendeu? Vocês ouviram isso? Por causa disso. No caso, a Michele falou aqui que os avós eram primos de primeiro grau, são primos de primeiro grau, e os 4 filhos nasceram com deficiência auditiva. 9, 4 nasceu. É? Nossa, não sabia, cara. Se alguém sabe de quem que o Márcio falou? Não. Quem não morou na Vila Progresso não entendeu nada, né? Tem uma família de loucos ali. E deixa faltar o calmante para ver, né? Né? Aí o Márcio comentou que tinha, né? Parentesco. Com deficiência. Isso geneticamente é provado, irmãos. A gente vê na realidade. Então, Deus, por que Deus traz essa proibição? Porque Ele sabia os danos que iam causar. Os alimentos, é isso que eu ia falar aquela hora. Os alimentos, não tinha condição de cozir uma carne da forma adequada, não tinha como preparar a carne de porco da forma mais adequada. Até hoje ainda traz doenças, irmãos. Com todo cuidado, cozinha carne para depois, né? Naquela época não tinha todo esse rigor, não tinha equipamentos para preparar alguns alimentos. Olha, por exemplo, a China tem um hábito com alimentação. Eles pegam o animal e começam a mutilar o animal para preparar. Eu falei aqui outro dia isso ou foi só com alguém? Alguém lembra de eu ter comentado isso com você? Então imagine, irmãos, eles pegam lá um cachorro e eles tiram o couro, tiram a pele do animal, batem nele com uma madeira com pregos para amaciar a carne e começam a cortar pedaços do cachorro vivo. Só que o cérebro, irmãos, quando ele começa a sofrer um processo de tortura, isso qualquer cérebro, seja um peixe, seja qualquer animal, a gente mesmo, libera uma enzima que envenena a carne. E aí a gente vê tantas doenças que saem de lá. Um dos principais motivos é quebrar essa lei que Deus proibia. A gente vai ver mais para frente. Deles comerem pedaços de animal com animal vivo. Deus proíbe isso. E eles praticam isso. Era uma proteção de Deus. E até hoje eles desrespeitam isso. E às vezes a gente pensa que a ciência criou, só o pecado já gera isso. Alguém está entendendo isso? Então as leis vêm sim para proteger, inclusive nessas circunstâncias. Amém? O 101, né? Não tenha relacionamento sexual com uma mulher no seu período menstrual. Por quê? Porque aquele sangue não é um sangue limpo mais. Se você não sabe disso, a mulher, todo mês ela se prepara para gerar vida. E o sangue dali vai formar a placenta? Não, é a placenta, né? Que inclusive tem pessoas que usam a placenta, né? Comem a placenta. Isso é proibido. É sangue aquilo ali. Alguém já ouviu falar disso, irmãos? Você nunca ouviu falar disso?
para aumentar o colágeno da pele. Irmãos, isso é pecado. A gente tem que se abster do sangue, de alimentos com sangue, de comer o sangue. Chouriço, pode? Porque a gente não pode comer sangue. Porque no sangue há vida. Por que no sangue tem vida? Por que no sangue tem vida? Irmãos, o homem tem um, eu não sei se eu posso falar órgão, mas sim, né? Ele tem a próstata. Acho que é um órgão mesmo, né? Não tenho certeza. Eu acho que é. O que a próstata faz? Alguém sabe qual é a função dela? Ela não gera espermatozoide. Ela filtra, ela separa os glóbulos vermelhos dos brancos. E os glóbulos brancos é o que o homem ejacula numa mulher, numa relação sexual. É sangue, só que a parte branca. Por isso que a Bíblia fala que no sangue há vida. A parte branca do sangue contém isso. É nela que contém. Isso os testemunhos de Jeová não entenderam. Ele fala, não pode ter transfusão de sangue porque está tirando a vida da pessoa. Ele não entendeu nada. A ciência hoje explica isso. Entendeu? Então, a mulher no ciclo menstrual, aquele sangue ficou um período no útero dela. E aí ele solta, está contaminado, é um sangue já em estado de putrefação. Então o homem tem relação, ele vai se contaminar, traz doenças. Então não é que Deus queria acabar com a festa no meio do mês. Não é isso. Ele só queria proteger o homem de contrair alguma doença. Deu para entender isso, irmãos? Às vezes a gente pensa, nosso Deus é um Deus bravo que de vez em quando ainda acaba com as minhas graças. Não, irmãos. Ele queria proteger. Deu para entender isso, irmãos? Não tenha relacionamento sexual com a mulher de outro homem. Não cometa sodomismo com outro homem. Irmãos, ele fala de sodomismo. Eu vou falar aqui de forma clara, eu pedi até para o Davi não estar aqui, né, para as crianças, né, que já participam com a gente aqui. Deus proíbe, a sodomia é o sexo anal. Eu vou ser claro com vocês. Por que Deus proíbe num casamento? Eu já ouvi gente falar, em 4 paredes pode tudo. Aí eu vou perguntar para você, o sexo anal pode? Você está falando não porque você ficou com vergonha? Por que não pode? Irmãos, o ânus é a saída das fezes. Está contaminado aquele lugar, sim ou não, irmãos? Então o homem não pode. A gente trabalhou com uma pessoa que praticava isso e ela teve sérias infecções na vagina, porque fazia penetração no ânus e na vagina. Só tem adulto aqui, irmão. Se você está escandalizado, vai para outro lugar. Eu tenho que ser claro, porque às vezes a gente não desenha e não entende, né? Não pode, é proibido. A sodomia é proibido por esse motivo. Você entende isso? E aí quando Deus proíbe, você pratica, isso vale para os dias de hoje ou não, irmãos? Parou de sair fezes por esse lugar? Então continua proibido. Exatamente. Foi antes da lei. Bem lembrado, bem lembrado. Mas o sodomizar não é só homem com homem, mas a prática do sexo anal também é sodomia. É proibido. Amém, irmãos? Juliano, você acabou com a minha graça.
Pelo amor de Deus, hein, irmão? Isso não é brincadeira, viu? Não é para, isso eu falei para quem vai assistir. Aqui não. Aqui não, né? Eu falei para quem vai assistir. Não tenha relacionamento sexual com animais. Que a mulher não tenha relacionamento sexual com animais. Não castres o macho de nenhuma espécie, nem o homem, nem o animal doméstico ou selvagem, nem a ave. Irmãos, o incesto, a primeira vez que a gente vê Deus condenando um povo que surge, depois no final a gente vai entender isso, a descendência de Ló. É uma descendência que Deus amaldiçoa, Deus odeia eles por causa do incesto. Então, o incesto é agir debaixo do espírito de Ló. Ah, Juliano, eu não acredito nisso. Você está dando nome. Mas lá em Apocalipse fala sobre o espírito de Jezabel. São espíritos que atormentam, levam a pessoa a praticar pedofilia e incesto. Você entende isso, irmãos? Porque é a primeira vez que aparece isso na Bíblia. A gente tem que ter cuidado com isso. Hã? Não entendi. Então, qual é o problema? Existem dois meios de castração, a química e a definitiva. Eu já falei isso, José ia entrar nesse processo, Deus livra ele. Mas a gente vê castração química na Bíblia, através de plantas, sem a castração definitiva. Só que mesmo a castração química, ela afeta o homem para sempre, dependendo do tempo que ela é praticada. Oi? Então é assim, a Bíblia pede, esse é tênue. Por exemplo, o meu irmão abomina a ideia de qualquer tipo de castração. O meu irmão mais velho. Aí, oi? Aí assim, aí você pergunta para mim, Juliano, mas você conhece gente que já fez vasectomia? Isso é pecado? Irmãos, meu ponto de vista, isso foi para aquela época. Por que foi para aquela época? Deus, ele queria que a relação dos homens fosse extremamente ampliada, multiplicasse sem limites. Irmãos, nos últimos 50 anos, 60 anos, mais do que triplicou a população na Terra. Entendeu? Então eu entendo que Juliano, tem algum texto no Novo Testamento que permite a castração? Não tem. Que proíba, né, que continue isso em vigor. Para mim, isso foi para aquela época. Precisava que a população fosse estendida sem limites. Hoje a gente vive outro período da Terra. Castrar não tem. Espera aí, só um momentinho, tem 3 vezes que ele levantou a mão. Não, o princípio está... sem dúvida, né? Não interromper a vida. Mas ali precisava, a nação de Israel tinha que crescer, tinha que multiplicar. Em todos os aspectos. Entendeu? Juliano, mas e se eu fiz, é pecado ou não? Para mim, não tem problema. Juliano, você fez? Eu não fiz. Mas eu não vejo problema nisso, a vasectomia. Espera aí, o Anselmo ia falar um. Quase 7 bilhões e meio. Mais 7 bilhões. Isso há 20 anos atrás se falava de 4 bilhões.
do risco, né? É. Não proliferar. É. Um pacote de filhos. Vai afetar, né? Esse povo tá sendo preparado para um momento da história. É. A gente pega, por exemplo, o bairro carente que a gente atende. Aquelas famílias têm condição de ter o tanto de filho que tem? Pelo menos uma pílula anticoncepcional tinha que existir ali. Pelo menos um preservativo. Corta o mal pela raiz, né? Alguém está entendendo minha colocação aqui, irmãos? Taxa de natalidade, esse cuidado, irmãos. A gente está em outro período. Juliano, mas se não tem base no novo, irmãos, eu não vejo problema. O meu irmão mais velho, ele não quer saber disso. É uma linha que a gente discute um pouco. Não precisa ficar nervoso, não. É que o médico falou para mim aquele dia, né? Se sentar para urinar, tá com problema, né? Depois da vasectomia, né? Tem esse risco, né, irmãos? Não tem esse risco? Não, né? Então, assim, irmãos, eu acho extremamente rigoroso a pessoa falar isso, sabe? Extremamente. Irmãos, o evangelho é mais simples do que isso, né? É muito mais simples. Lógico, eu posso dar um passo de fé e Deus vai trazer um equilíbrio? Pode, né? Juliana, eu tenho fé para mandar bala, eu não tenho. Depende de cada um, irmãos. Agora, falar que o preservativo é pecado, eu acho assim exagero também, né? É. Se previna. Já instrui a fazer, né? Já está abrindo um parênteses, né? Abrindo uma brecha, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Eu tive a sensação que foi direcionado isso. Mas eu vou ter cuidado, viu? Irmãos, então o incesto tem esse problema. Irmãos, aonde que o incesto pode afetar dentro de uma família? A filha cresce, fica com corpo de mulher. Um dia o pai olha para ela e sente alguma coisa, ali ele tem que repreender. Porque pode ser um espírito maligno querendo induzir ele à prática de incesto e vice-versa. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Deixa eu ver se vai dar tempo aqui. Eu estou com o relógio ali, né? Irmãos, eu vou parar aqui para a gente fazer mais algumas perguntas.
Eu vou só interromper aqui para a gente abrir os parênteses, que daí eu já encerro a gravação aqui, tá bom? Deus abençoe aí, quem for assistir depois.